Com a transferência das participações sociais da esfera do Estado para as autarquias, estas herdaram uma empresa em falência técnica, conforme podemos verificar pelas contas do período referentes ao ano de 2020. As correções efetuadas via capital próprio, aliás, em capital próprio, via resultados transitados, decorrentes das obrigações assumidas pelo Estado, conforme o artigo 7º do Decreto-Lei 151/2019, atenuaram esta situação, passando o capital próprio de valores negativos para cerca de 128 milhões de euros positivos, representando um capital social de cerca de 322 milhões de euros e os resultados de cerca de 232 milhões de euros negativos. Com a proposta de redução de capital aqui apresentada, o objetivo é que o capital próprio se mantenha nos mesmos 128 milhões de euros positivos, mas com capital social reduzido para 90 milhões de euros, sendo que a diferença para os anteriores 322 milhões são para cobrir a conta de resultados transitados, que passará a ser, assim, de cerca de 760 mil euros negativos, cumprindo desta forma os critérios do artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais. Poderia optar-se por fazer um aumento de capital proporcional às participações sociais, que teria um impacto quer no aumento de capital social e, consequentemente, no capital próprio. Ou então, eventualmente, optar-se pela constituição de prestações suplementares, com efeitos, obviamente, também no aumento do capital próprio, mas desta vez através de outros instrumentos de capital próprio. Estas duas situações implicavam a transferência de verbas para a empresa com impacto na tesouraria da autarquia. Também, ao analisar o Plano de Atividades e Orçamento 2021-24, que está publicado no site da empresa, não nos parece evidente que a empresa necessite desse reforço de tesouraria e também não nos podemos esquecer que esta empresa passou a estar sujeita, ou passou a aplicar-se, o mecanismo de equilíbrio de contas da Lei 50/2012, pelo que o seu equilíbrio financeiro, digamos, estará, vamos dizer, garantido. Por tudo isto, o PSD concorda com a redução do capital social e, por isso, vai votar favoravelmente este ponto. Estamos de acordo com a proposta de redução do capital social para 90 milhões de euros, que tem por base resultados líquidos negativos acumulados. No entanto, apesar de concordarmos com a redução do capital social proposta a alteração aos estatutos da STCP, nos artigos 4 e 9, está aquém do que consideramos necessários para uma empresa de transporte público. Julgamos inadmissível a inexistência na sua estrutura orgânica de um espaço de representação dos utentes da STCP, bem como dos representantes dos trabalhadores. Por estas razões, o Bloco de Esquerda vai se abster. Desde o início deste processo que nós temos vindo a alertar para os riscos do mesmo, designadamente para os que decorriam de uma eventual desresponsabilização do Estado perante a região quanto à obrigação de contribuir para assegurar o cumprimento do direito à mobilidade da população portuense. Desde o início que nós também mostramos preocupações com uma eventual desvalorização desta empresa, que tem responsabilidade e pode perfeitamente assumir o papel de operador interno na cidade do Porto, mas também junto dos concelhos limítrofes, e desde o início que mostramos também preocupações com os trabalhadores, o seu reconhecimento e a manutenção dos postos de trabalho dentro da STCP. Nos últimos tempos, a nosso ver, não temos tido motivos para diminuir todas estas nossas preocupações. Pelo contrário, a proposta que nos é hoje apresentada de alteração dos estatutos, onde o capital social é reduzido para 90 milhões de euros, a nosso ver, ainda acentua mais a preocupação que temos com o futuro da STCP. Acho, em primeiro lugar, que a CDU é tempo de começar a confiar no poder autárquico. Mesmo num tempo em que perdeu, de facto, influência no país, no poder autárquico, devia confiar no poder autárquico. Devia confiar em nós, devia confiar em vocês, devia confiar nas assembleias. Ou seja, devia, por uma vez, perceber que há determinado tipo de descentralização. E a STCP é uma descentralização exemplar, que este é o momento, de facto, das cidades assumirem as suas responsabilidades numa matéria tão importante como o transporte público. Portanto, faz-me muita impressão que a CDU, que anda sempre a dizer que quer regionalizar, que quer descentralizar, que quer isto e quer aquilo, sempre que aparece uma proposta desta natureza, por razões do foro ideológico, assume uma posição em que o Estado Central é a única coisa que não se deve desconfiar. De facto, nunca vai querer nenhuma descentralização, porque se não quer na STCP, nas condições em que for feita, nunca vai querer descentralizar coisa nenhuma. E nós queremos uma descentralização como deve ser,
em que nós temos competências, porque nesta nós determinamos o equipamento, determinamos o serviço. Por exemplo, foi apresentada há poucos dias atrás a nova BRT que vai descer Marchal Gomes da Costa, já agora, sem ser em via dedicada, para que seja claro, vai conviver com os automóveis e que vai depois até Matosinhos, até à Némona. Nós já dissemos que queremos que seja a STCP operar esses autocarros, porque são autocarros a hidrogénio. Isto não seria possível. Acha que o que é que aconteceria se fosse o Estado? Se fosse o Estado, era a Metro do Porto que ia decidir quem é que comprava os autocarros. Esta é mesmo a área da política da cidade em que nós devemos investir. Porquê? Porque cumpre 3 dos grandes compromissos. Repito, combate às alterações climáticas, o problema da coesão social, porque permite um transporte barato, e a questão da mobilidade, que toda a gente sabe que não vai ser conseguida, não é por transformarem os carros de gasolina ou gasóleo em elétricos que se vai resolver o problema da mobilidade. Por força da intermunicipalização definida para a exploração do serviço público de transporte de passageiros na área metropolitana de Porto e em consequência da transmissão integral do capital social da STCP pelos municípios aderentes e pela perda de alçada do Estado, passando a STCP a reger-se por outro regime, deu-se a necessidade de uma revisão estatutária. Ainda assim, garantindo-se o desejado equilíbrio financeiro com a redução do capital social. Acresce que, por estarmos na presença de uma empresa intermunicipal, na forma de sociedade anónima, assume-se não poder ser esta transmitida ou subconcessionada a outras entidades que não sejam de direito público ou de capitais exclusivamente públicos. Assim, acompanharemos a proposta. Foi necessário fazer esta reestruturação e essa reestruturação, sem colocar em prejuízo o plano de investimentos que estava pensado e estava delineado, portanto, existe capital alocado, ou seja, esta diminuição do capital, dos capitais próprios e do capital social não põe em causa minimamente o plano de investimentos. Foi possível reequilibrar as contas do STCP e, naturalmente, que agora o objetivo, e assim será, porque aqui no Porto as contas são ao modo do Porto, teremos de pugnar por uma boa gestão e garantir que os STCP não voltam a ter capitais próprios negativos, que servem com dignamente os munícipes do Porto, que estão a tempo e horas, que têm uma frota que é, para além de ser amiga do ambiente, que é eficiente e que serve os seus munícipes, e nós aqui estaremos para zelar e para garantir que isso assim acontece. Muito obrigado. E, portanto, a questão que se coloca aqui é o transporte público, por natureza, é deficitário. E, por natureza, vai ser cada vez mais deficitário, porque a tendência é para o transporte público ser gratuito. E a questão é que o Estado Central se exime da responsabilidade de pagar estes valores. E isso é um peso para as autarquias que nós achamos que deveria estar assegurado. Relativamente aos trabalhadores, ao seu deputado, não falo de sindicatos, não falo daquilo que não sabe. E a questão que se coloca, o diálogo é muito importante, mas a verdade é que não é só o diálogo, é necessário resolver os problemas. E a insatisfação dos trabalhadores da STCP mede-se exatamente pelos protestos que eles têm feito e greves que têm feito por não verem as suas satisfações ou as suas reivindicações satisfeitas. Sim, é evidente que o transporte público é deficitário. Com certeza, o transporte público, aliás, tendencialmente deve ser gratuito. E, portanto, deve ser deficitário. Essa não é a questão. A questão fundamental é, sim, o transporte público é necessário e indispensável ou não é? E, na minha opinião, ele é indispensável. E é fundamental. E é crescentemente indispensável e crescentemente fundamental. E, por isso mesmo, nós... é daquelas áreas em que eu entendo que os municípios não podem deixar de se envolver diretamente na sua gestão. Não é, claro, custe o que custe. Não é custe o que custar. É com princípios, com uma estratégia, com um plano bem definido e com um alcance bem definido. O município do Porto não pode esperar que o transporte público seja uma minador. Isso não vai ser. O município do Porto terá que buscar receitas e tem que gerar receitas, nomeadamente na tributação, para usar nisto. Porque esta é uma forma de redistribuição de riqueza. E acho que aí me acompanha. O PARTE é uma forma de redistribuição de riqueza. Gosto ou não se gosta? É, de facto, objetivamente, uma das mais eficientes formas de redistribuição de riqueza. É curioso que os trabalhadores da STCP são esmagadoramente, e incluo aqui trabalhadores da intersindical e dos sindicatos afetos à intersindical, esmagadoramente a favor da intermunicipalização. Coisa diferente é que alguns se esquecem que no tempo em que estiveram no Estado, houve anos que não houve aumentos. E nós, desde que lá chegamos, já houve 2, como sabe. Eles querem mais. É normal, mas isso faz parte das lutas normais.
É normal que os trabalhadores da SCCP queiram ganhar mais. Com certeza. Nós procuramos aproximá-los dos trabalhadores da Carris, porque é uma coisa curiosa. Quando ambas as empresas eram do Estado Central, a STCP e a Carris, havia uma divergência gigantesca nas carreiras e nas remunerações dos trabalhadores que faziam a mesma coisa. Portanto, o Estado nem sequer vergonha tinha de pagar muito mais aos trabalhadores da Carris do que aos da STCP. Quem é que tem vindo a corrigir esta diferença? Somos nós. E vamos, com certeza, corrigir. Agora, com certeza, o que não se podem esperar, o que os trabalhadores não podem esperar, e a esmagadora maioria não espera, é que estas correções sejam feitas de um dia para o outro. Não é possível. Mas aqui queria prestar o elogio, a minha intervenção aqui é para prestar o meu elogio aos trabalhadores da SCCP, porque, olha, eles, por acaso, acreditam na intermunicipalização. Falem com eles, visite-os, aconselho mesmo que falem com eles, porque eles são os grandes entusiastas deste processo.